todo mundo animadíssimo, todo mundo cheio de energia positiva. Gente, e ontem foi super legal. Ontem foi um dia muito, muito, muito bacana, tá? Sabe o que aconteceu? Eu sentei num bar, lá perto da PUC, que eu tô fazendo faculdade, aí sentei no bar e tal, aí sentei lá, tinha uma mesa com 6 alunos, todos aprovados no Ministério Público Federal. O Ministério Público é um quarteirão de onde eu estava, mas nunca nas minhas melhores intenções, né, eu achei que eu ia encontrar uma mesa com 6 ex-alunos. Foi tão gratificante, foi tão gostoso, e é por isso que eu tô aqui. Sábado de manhã ainda falei com eles, falei, amanhã eu vou dar aula, porque um dia vocês já estiveram nesse lugar de ter que estudar no feriado para hoje estar curtindo aí a véspera do feriado. Então isso foi super gratificante, é por isso que eu tô aqui hoje, gente. Faca na caveira e bunda na cadeira para você que tá aí do outro lado e você está animadíssimo para fazer a sua parte. Gente, ela é uma banca conteudista. Então nessa sequência aqui a gente tem 30% cobrando texto e 70% da prova com conteúdos gramaticais. Se fosse uma outra banca, vou dar um exemplo, uma banca tipo a FGV, ela vai cobrar muito mais interpretação de texto. E uma interpretação de texto muito distante do que a Fundatec cobra. Porque na Fundatec, geralmente a gente vai ter 1 ou 2 textos mais longos e esses textos serão usados a serviço também da gramática. No caso da FGV, a gente vai ter textos mais curtos e a gente vai ter muitas questões interpretativas e uma interpretação mais fora da curva, sem ser uma inferência a partir do conteúdo do texto, tá? Bom, então estou aqui. As experiências de outros países com a jornada de trabalho reduzida. Então aqui já fala as experiências de outros países e aqui, ó, jornada reduzida. Já tenho uma noção do meu tema e a partir disso eu posso trabalhar no meu texto, tá? A demanda pelo fim da escala 6 por 1, em que as pessoas trabalham 6 dias por semana, no meu caso estou trabalhando 7 dias por semana e tá tudo certo. Em que as pessoas trabalham 6 dias por semana, com folga de um dia, ganhou um impulso esta semana. Bom, vou aproveitar para fazer um comentário importante. Esse esta que está aparecendo aqui é um pronome deítico. O que é um deítico? Ele traz o contexto da escrita do texto. A referência dele não está dentro do texto, a referência está fora. No caso, a referência está aqui, ó. Esse texto foi publicado no dia 15/11 de 2024. Então, quando eu falo esta, não está se referindo ao mês de maio de 2025, né? Eu estou fazendo uma referência a quê? Ao ano de 2024 e, mais especificamente, a segunda semana do mês de novembro. Então, esse esta, ele é contextual, é um deítico, de vez em quando a gente vê isso em prova, e ele diz respeito à data de publicação, é a semana de publicação do texto. Então, se falasse assim, ó, é a semana em que estamos. Não, é a semana de publicação do texto, né? Ganhou impulso esta semana, semana em que o texto foi publicado. Então, esta a semana de publicação do texto. Depois que a deputada federal Érica Hilton, do PSOL São Paulo, anunciou ter conseguido assinaturas suficientes para fazer a proposta avançar no Congresso. A proposta de emenda à Constituição. Então, emenda a, mais esse A que a palavra Constituição exige, a gente tem aqui um caso de crase, fusão de preposição mais artigo. Então, a proposta de emenda à Constituição de Hilton não pretende apenas acabar com a escala 6 por 1, mas implementar no Brasil uma semana de trabalho de 4 dias por semana. Ah, então são duas coisas, ó. Acabar com a escala 6 por 1, beleza? Implementar uma escala 4 por o quê? 3. Então, aqui, ó, pretende não apenas acabar com a escala, mas também implementar uma semana de trabalho de 4 dias por semana, também conhecida como escala 4 por 3. Bom, aí a gente vai continuar a ler para perceber se há diferença na jornada de trabalho ou se essa jornada toda vai ser feita aqui. O texto defende uma mudança na jornada de trabalho brasileira. Então, nós vamos passar das 44 horas para 36 horas, 8 diárias. Então, basicamente isso aqui, ó. Com duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 36 horas semanais. Com jornada de 4 dias por semana, facultada a compensação de horários e a redução de jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, aqui, as aspas, elas servem para indicar o quê? Exatamente o que está no texto. Vai olhando isso tudo, é uma citação de trecho do texto. A proposta de Hilton altera 2 pontos do início do artigo 7º, início, com C, né, do artigo 7º da Constituição
atualmente em vigor. Gente, deixa eu aproveitar para dar uma dica de redação. Quando você for se referir à Constituição, você precisou colocar o ano, Constituição de 1988, ou fazer igual aqui, ó, Constituição atualmente em vigor. Porque o Brasil, ele já teve várias cartas constitucionais. Então é importante a gente situar aí a qual carta nós estamos fazendo referência, tá? Aí eu tenho assim, ó, o limite do horário de trabalho passaria de 44 horas para 36 semanais, que é isso que a gente já anotou aqui. A jornada de trabalho seria estabelecida em 4 dias por semana. A Constituição atual não faz menção a quantos dias por semana deve ter a jornada. Então, ó, a gente sabe que não é único o objetivo. A gente tem duas mudanças. Acabar com essa escala 6 por 1, passar para a escala 4 por 3, definir essa escala, porque a Constituição não traz uma especificação em relação aos dias de semana, acabar com a escala de 44 horas semanais, passando para 36 horas semanais, com o limite máximo de 8 horas diárias, facultada a compensação a partir de acordo com sindicatos ou convenção coletiva, tá? Então já temos uma noção. Eu gosto sempre de resumindo o texto, porque isso ajuda a gente a fixar e ao mesmo tempo compreender melhor as ideias. Na Europa, de modo geral, eu vi que tem uma questão perguntando algo sobre a Europa, então já vou fazer nessa referência. De modo geral, as pessoas trabalham 5 dias por semana. Então, na Europa, a escala é 5 por 2. Não é frequente a semana de 6 dias. Disse a BBC News Brasil Thomas Caltrin, pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais em Paris, autor de diversos livros sobre políticas trabalhistas e ex-economista do Ministério do Trabalho e Emprego da França. Por outro lado, ele afirma que a semana com apenas 4 dias de trabalho ainda não foi implementada com sucesso em nenhum país. Então, ele fala que nenhum país, aqui ó, implementou com sucesso essa semana 4 por 3, tá vendo? É um movimento minoritário, aspas aqui, tá vendo? Então, ele mostra esse cara aqui, uma citação, tá? É um movimento minoritário, com poucas empresas e serviços públicos que implementaram a semana de 4 dias. Mas existe uma certa popularidade da opinião pública, na Europa, pelo menos. Então, aqui, ó, não foi implementada com sucesso, mas a medida é popular. Eu vou fazer essas referências porque isso me ajuda a entender o texto de maneira mais global. A escala 4 por 3, como propõe a PEC, enfrenta muita resistência, com S, entre empresários, diz Caltrin. Ele afirma ainda que são poucos os casos na França de empresas que resolveram adotar a semana de 4 dias por conta própria, sem mudanças na lei. Um dos setores em que isso aconteceu é no de restaurantes de alta culinária. Nesse setor, muitos, têm dificuldade, aqui o verbo ter, olha aqui, ele vai ser no plural porque o sujeito é plural. Muitos têm dificuldade de achar pessoal qualificado. Então, na verdade, gente, não foi uma questão a favor do trabalhador, foi uma questão de mercado, ó. Para atrair esses profissionais, eles decidiram fechar 3 dias por semana. Explica. O maior esforço nesse sentido tem sido, aqui o sujeito, ó, esforço, singular, tem sido com projetos pilotos promovidos pela entidade internacional 4 dias por semana em esfera global, que defende a implementação da jornada de trabalho com 4 dias por semana. A proposta de Erika Hilton cita um desses pilotos que foi realizado no Brasil no ano passado, mas com apenas 22 empresas. Então, o piloto trouxe 22 empresas, tá? É possível observar menor número de faltas dos empregados e produtividade em alta, em razão da adoção de estratégias de organizações funcionais para o modelo da empresa, diz o projeto da deputada. Além do Brasil, há pilotos do 4 dias por semana em outros 13 países. Mas aqui, ó, sempre pilotos. Então, não é nada que tenha, de fato, alcançado sucesso, apesar de a medida ter se tornado muito popular. Há pilotos, se fosse o verbo existir, seria existem pilotos, né? Verbo haver aqui, ó, é um verbo impessoal, por isso ele fica sempre na terceira do singular. Ele forma oração sem sujeito. Então, há pilotos da semana de 4 dias em outros 13 países. Aí cita Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Suécia, Holanda, África do Sul, Índia, Chile, Itália, Noruega, Bélgica, lá tá falando de Canadá, Alemanha, Suécia, Bélgica e Suíça. Em pelo menos 2 desses países, Bélgica e Chile,
Houve, depois, passos mais concretos em direção à jornada de 4 dias por semana. Então, os mais avançados, tá? Após pilotos. São 2 países, Bélgica e Chile. Ô, gente, ou você lê o texto devagar, como eu estou fazendo, marcando as partes mais importantes, tendo uma noção do que você está buscando, ou senão depois você fica fazendo uma leitura de dedo, que é menos produtiva e mais arriscada. Então, a gente tem que pensar sempre nessas possibilidades aí. Então, verbo impessoal, terceira do singular aqui, e a gente já sabe em direção, direção a, jornada feminino, outro a, aqui a gente vai ter crase, tá? Na Bélgica, o primeiro país da Europa a legislar, aqui, ó, não ocorre crase antes de verbo. Sobre o assunto, os trabalhadores ganharam em fevereiro de 2022 o direito de realizar a semana de trabalho completa em 4 dias, em vez de 5, sem perda de salário. Bom, mas aí analisando, realizar a semana de trabalho completa, ó. No entanto, os belgas não o quê? Tem a opção de trabalhar, aqui tem com acento belgas, sujeito plural. Os belgas não têm a opção de trabalhar menos horas por semana, então não existe redução de carga horária, como tem na proposta da Erika Hilton. Então aqui, ó, não há redução da jornada. A lei permite apenas que eles o quê? Condensem, com S do verbo condensar, a carga horária semanal em menos dias por semana, o que para muitos significa 4 dias com 9,5 horas de trabalho. Então, o que fez ali é aglutinar o trabalho em algumas situações. E aqui, esse lugar que ele dá de exemplo, na Bélgica. Bom, agora eu já pensei no meu texto, eu já sei que apenas 3 questões são de texto. Eu poderia, por exemplo, na prova, ir lá e fazer as 3 questões de texto primeiro, porque eles já estão mais, como é que eu posso dizer assim? As informações estão mais consolidadas na minha cabeça. Bom, vamos fazer isso aqui, ó. Imagina que eu tô lá no dia da minha prova, tá? Eu fui lá e pensei assim, já que eu já li o texto, porque às vezes não vem imediatamente após a questão de texto, e eu já dei uma olhada na minha prova como um todo, considerando que este é o cenário que você vai encontrar na Fundatec, às vezes valeria a pena você pegar as questões de texto já de uma vez. Então, a proposta da deputada altera o limite semanal do horário de trabalho para 44 horas. Essa tá errada, ó. É de 44 horas para 36 horas semanais. Então, esta alternativa, o que ela faz? Ela contradiz o texto. No texto fala que ela passa de já é isso aqui no Brasil para isso aqui, tá? A PEC possui como único objetivo acabar com a escala 6 por 1. Não. Além disso, ela quer reduzir a jornada de trabalho. Então, ela quer acabar com a jornada 6 por 1, implementar a jornada 4 por 3, porque poderia ser 5 por 2. Então, ela quer acabar com a 6 por 1, implementar a 4 por 3 e reduzir para 36 horas o quê? Semanais. Então, a PEC não possui objetivo único. Há vários objetivos. Porque se fosse só acabar com a 6 por 1, ó, a gente poderia ter uma escala 5 por 2, né? Não, ela quer acabar com essa, implementar essa e reduzir a carga horária total para essa. Então, há vários objetivos, de modo que isso aqui também contradiz o texto. Entre as alterações defendidas pela PEC, encontra-se o estabelecimento da jornada de trabalho de 4 dias por semana, que seria essa semana de 4 dias, 4 por 3. Esta é verdadeira. Então, aqui eu estou pedindo quais são as alternativas corretas. No nosso caso aqui, apenas a 3 está correta. E como eu acabei de ler o texto, né, gente, isso fica mais claro para mim. Vou aqui na nossa questão 6, ó. Considerando o exposto pelo texto, assinale a correta. Eu sei que esse moço aqui, ó, é o ex-ministro da Economia da França e que ele estava falando que, apesar de a medida ser muito popular, ela foi adotada de maneira muito restrita na Europa. Então, aqui, ó, o que ele afirma? Que na Europa não é costumeiro a semana de trabalho de 6 dias, beleza? A primeira coisa que ele fala é isso, porque lá a escala é 5 por 2, beleza? Não é costumeiro a de 6 dias. Está no inicinho
da segunda tela do texto, tá? Vou voltar com vocês, vocês terem essa ideia. A deputada federal, Erika Hilton, afirma que na Europa as pessoas trabalham apenas 5 dias por o quê? Semana. Ela não faz afirmações em relação a isso, tá? Então essa daqui é verdadeira. Essa daqui, ó, não há. Ela dá exemplo, né? A autora do projeto cita empresas brasileiras que adotaram a semana 4x3. Bom, o ex-ministro da França menciona que a semana de trabalho com apenas 4 dias ganhou popularidade da opinião pública ao redor do mundo. Ele fala na Europa, ele não fala ao redor do mundo, tá? Eu vou voltar lá com vocês para vocês terem conferir essas informações. Na França, segundo o ex-ministro, um dos setores que adotou a semana de 4 dias foi o de restaurantes no geral. Também não. Ele ampliou a informação. Restaurantes de alta gastronomia, né? Só especificamente alta gastronomia. Erika Hilton menciona que foi realizado um piloto no Brasil para a semana de trabalho de 4 dias, porém ele atingiu menos de 20 empresas. Não, lá no texto fala 22 empresas. Então, isso aqui. Bom, eu quero conferir essas informações. Gente, é importante conferir. A gente não tem que acreditar de cara na questão, não, porque um ponto vai mudar a sua classificação com tanta ênfase que é melhor você conferir tudo que está dentro do texto, ó. Então, lá no nosso texto, eu tenho essas informações aqui. Na Europa, de modo geral, as pessoas trabalham o quê? 5 dias por semana. E tá entre aspas, mostrando que isso aqui é ele que tá falando, ó. Olha aqui. Disse o autor de diversos livros, tá? Então, disse a BBC, Thomas Caltrin, pesquisador, ex-ministro da França, enfim. Então, ex-economista do Ministério, é porque eu já coloquei que ele era ministro, ex-ministro não, ex-economista do Ministério do Trabalho e Emprego da França, tá? Então, na Europa, de modo geral, as pessoas trabalham 5 dias por semana, tá aqui, beleza? Por outro lado, ele afirma que a semana com apenas 4 dias também ainda não foi implementada com sucesso em nenhum país. Mas existe uma certa popularidade da opinião pública na Europa, pelo menos. Então, não é no mundo o quê? Como um todo. Todo mundo está percebendo aqui os errinhos da alternativa? Aí, ó, vamos para cá agora. A proposta cita um desses pilotos que foi realizado no Brasil no ano passado com apenas 22 empresas. Então, não é menos de 20, tá? Aí, ela vai citar algumas coisas e, além do Brasil, há alguns outros países que adotaram esse modelo. Então, basicamente, se a gente volta ao texto, a gente percebe que a única informação que está contida no nosso texto é a informação da alternativa A, de amo estudar português. Já a vida muda se a gente senta e o quê? Estuda. Então, aqui, ó, o autor afirma que na Europa não é costumeiro a semana de 6 dias, porque lá ele fala que a escala que prevalece é essa. Então, essa vai ser a nossa resposta correta. A deputada não fala que as pessoas trabalham acima, é apenas 5 dias, quem fala isso é esse autor aqui. Outra coisa, ele não menciona que é no mundo todo, ele fala pelo menos na Europa. Aqui são apenas os restaurantes de alta gastronomia e aqui são apenas 22 empresas. Então não tem nem erro, né, gente? A gente tem certeza de que a gente saiu da prova acertando a questão, porque a gente conferiu tudo. E é isso que tem que acontecer. Então, vamos para a nossa última questão de texto, tá? E depois a gente vai lá para a questão 1 e volta no escopo da gramática da vida. Essa questão 7, na minha opinião, era mais malvada ali no texto, tá? Em se tratando de interpretação de texto, era que a gente teria de tomar um pouquinho mais de cuidado. Considerando o exposto pelo texto, ou seja, eu posso pensar na minha cabeça, no mundo? Não, tem que pensar no que está de fato no texto. Analise as assertivas abaixo, assinalando V se verdadeiras ou F se falsas. A primeira coisa que eu tenho é Canadá, Itália e Índia são alguns dos países que realizaram pilotos da semana de trabalho de 4 dias. Eu tenho certeza de que você viu lá que há vários países, e ele citou lá Estados Unidos, Canadá, você gravou alguns. O ideal é vá ao texto e confira, não confia na sua cabeça não. Né? Não corre risco de perder um ponto que vai te colocar dentro do concurso, não.
Em relação ao emprego de uma semana de trabalho de apenas 4 dias, o primeiro país do mundo, olha o que está escrito, do mundo, que legislou sobre o assunto foi a Bélgica. Na hora que eu li isso, eu falei assim, teve um negócio assim de legislar, ainda mais que tinha um negócio de crase antes, mas eu vou lá conferir, vou conferir. Na Bélgica, desde fevereiro de 2022, os trabalhadores podem realizar uma semana de trabalho completa em apenas 4 dias, com carga horária reduzida. Isso aqui eu já sabia que contradiz o texto, porque o texto fala sem redução na carga horária. Mas mesmo assim, eu não vou confiar na minha cabeça, porque ela está cheia de outras coisas e no dia da prova uma questão vale ouro. Então, o que eu vou fazer é conferir tudo que eu estou pensando. Ó, primeiro eu tenho que achar esses países: Canadá, Itália e Índia. Vou começar aqui, ó. Canadá, Índia, beleza? Tô lá procurando. E Itália. Ai, achei os 3. Então, além do Brasil, aqui eu poderia completar tanto com há países ou houve países, desde que ficasse na terceira do o quê? Singular. Eu poderia usar tanto o presente do indicativo quanto o pretérito perfeito do indicativo. Porque a frase, ó, ela me permite isso, ó. Além do Brasil, há ou houve países, né? Houve países, já me conta? Há ou houve pilotos da semana de 4 dias em outros 13 países. Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Suécia, Holanda, África do Sul, Índia, Chile, Itália, Noruega, Bélgica e Suíça. Então, já coloquei aqui há ou houve, tanto faz, mas o meu foco é a interpretação de texto. Canadá, Índia e Itália. Esse era o item 1 e ele é verdadeiro, beleza? Olha o que a gente tem. Em pelo menos 2 desses países, Bélgica e Chile, houve depois passos mais concretos em direção, aqui é em direção à jornada de 4 dias por semana. Em direção, a gente já sabe que é em direção a. Aí eu tenho, na Bélgica, olha que maldade. Primeiro país da Europa. Tá falando que é do mundo? Não. Está falando que é da Europa. A legislar, sem crase, porque vem verbo, sobre o assunto, os trabalhadores ganharam em fevereiro de 2022 o direito de realizar uma semana de trabalho completa de 4 dias em vez de 5, sem perda de salário. Mas olha aqui, ó. Na verdade, a lei permite apenas que eles condensem a carga horária em menos dias. Então, manteve-se a carga horária. Olha os nossos problemas. Manutenção da carga horária. Na Bélgica, foi o primeiro país a legislar da Europa e não do mundo todo. Então, ó, Canadá, Itália e Índia são alguns dos países que realizaram a semana de trabalho em 4 dias como projeto piloto. Verdadeiro. Em relação ao emprego de uma semana de trabalho de apenas 4 dias, o primeiro país do mundo, não, da Europa. Tá falando lá, o primeiro da Europa. O Chile pode ter sido do mundo, outro país pode ter sido do mundo, não fala no texto. A gente vai tirar com base no texto, é da Europa. Bélgica, desde fevereiro de 2022, os trabalhadores podem realizar a semana reduzida, mas sem mudar a carga horária. O que eu botei V aqui, gente? F de Flávia, mas Flávia não é falso não, é só porque precisa pôr um F aqui. E verdadeiro, de modo que a nossa resposta vai ser a letra E de estudo que a vida muda. Aqui, ó, o que tá errado é do mundo, não pode, no texto fala da Europa, e aqui tá falando com redução, e não houve redução. Se você explicar as suas questões de texto, você vai ter 100% de aproveitamento. É o que você precisa, confia em mim. Então, a gente precisa ter 100% de aproveitamento. Bom, agora nós vamos para uma questão de gramática. Basicamente, a gente já sabe o que está acontecendo aqui, porque a gente já tinha feito isso no texto, né? Então, a proposta de emenda à Constituição. Então, eu já tenho ali, quando a gente estava lendo o texto, eu fui colocando, ó, aqui a gente tem a fusão da preposição a mais o artigo a. Então, nesse caso, a crase é obrigatória. Aí eu tenho em direção à jornada de 4 dias por semana. Em direção a mais a. Fusão da preposição mais artigo.
E aqui não se usa crase antes de verbo. Lá no próprio texto eu fui fazendo isso. De modo que a gente vai ter como resposta a letra C. Mas mais importante do que saber a resposta é aproveitar esse momento para revisar conteúdos de crase. Então, eu vou montar uma tabela aqui. Lógico que não vai esgotar todos os casos de crase, porque isso está dentro do nosso curso mais completo. A gente vai só resgatar isso, que é o objetivo de toda aula de exercício, trazer revisões pontuais. Então, bora fazer agora um quadrinho de crase maravilhoso para a gente aprender um pouco mais acerca desse assunto. Então, ó, pensando nisso aqui, eu tenho casos obrigatórios, casos facultativos e casos proibidos de crase. Então, agora eu vou pensar em que eu tenho para revisar com vocês aqui. Fusão é o nosso 1. Fusão de preposição. Essa preposição é a, né? Mais artigo definido. Esse é artigo definido a ou as. Então, isso aqui. Esse é o nosso primeiro caso. O segundo caso obrigatório também é fusão, só que é a fusão da preposição a mais pronome demonstrativo iniciado pela letra A. Aí o que a gente vai ter? Aquele, mesmo se for masculino, vai entrar aqui, ó. Aquela, aquilo, e sim, isso é só pra gente ter uma noção. Bom, depois eu tenho indicação de horas. Eu tenho expressões, são tipos de locução, né? Expressões circunstanciais femininas. Então, o que vai ser nessas expressões circunstanciais femininas, tá? Tanto locução prepositiva, locução adverbial e locução conjuntiva, formadas por palavras femininas. Então, locução adverbial, locução prepositiva e locução que? Conjuntiva. Bom, aí depois, gente, eu tenho o quê? Expressões a moda de ou a maneira de, implícitas ou explícitas, tanto faz. Vamos trabalhar isso aqui um pouquinho melhor. Então, quando eu falo em fusão de preposição mais artigo, eu falo assim, ó, isso. Isso era favorável, favorável pede A, mais um A que eu vou colocar aqui, ó, decisão do rapaz. Então, isso era favorável à decisão do rapaz. Coloco crase. É favorável à decisão do rapaz. Fusão de preposição a mais pronome demonstrativo iniciado pela letra A. Eu falo, por exemplo, voltou àquele lugar. Mesmo sendo masculino, vai ter crase. Quem volta, volta a, mais o pronome demonstrativo iniciado pela letra A. Indicação de horas, a gente tem que tomar sempre um cuidadinho nesse de indicação de horas, porque se eu tivesse assim, ó, marcou a reunião para as 10 horas, não tem crase. Por que não tem crase aqui? Por causa da preposição que para, não se usa crase depois de preposição. Mas se eu tirar esse para, ó, marcou a reunião às 10 horas. Aqui tem. Beleza? Mas só fazendo um contraponto para você já pegar essa lógica. Expressões circunstanciais formadas por palavras femininas. Então, eu falo, por exemplo, assim, ó, às vezes é difícil estudar no feriado, mas só que mesmo sendo difícil, a gente estuda. Que, querendo ou não querendo, porque somos adultos, né? E sabemos que adulto não faz o que quer, faz o que precisa. Nem criança devia fazer o que quer, né, gente? A gente deveria dar uma ponderada ali e fazer o menino fazer o que é necessário. Mas adultos que somos, sabemos que não podemos fazer só o que a gente quer. Então, às vezes, é difícil estudar no feriado. Mesmo sendo difícil, senta e estuda. A moda de, a maneira de trabalhar também no feriado é difícil, gente. Vocês acham que é? Tá, não. Só que o que? Ah, eu poderia estar no sítio, eu poderia estar dormindo, mas eu estou aqui trabalhando por quê? Porque eu preciso, eu tenho um objetivo. E você também. Então, a moda de, a maneira de, implícitas ou explícitas. Então, aqui, ó, escrevia
a Machado de Assis. A moda, a maneira de Machado de Assis, beleza? Então, pensando aqui na lógica da questão, a moda, a maneira de Machado de Assis. Bom, aqui, nossos casos obrigatórios. E a nossa questão, ela cobrou 2 casos obrigatórios, ó. Emenda à Constituição, direção à jornada de 4 dias. Os casos obrigatórios contemplados aqui, ó, esse daqui, fusão da preposição a mais artigo definido. Então, a nossa questão, ela tratou disso aqui, ó. Mas, além disso, ela cobrou caso proibido. Então, pensando em proibições. Primeira proibição, antimasculinos em geral. É claro que aqui, por exemplo, ó, tá aparecendo Machado de Assis, que é masculino, mas está subentendido uma palavra feminina. Escrevia a moda, a maneira de Machado de Assis, né, gente? Porque eu não escrevia para o Machado de Assis, por quê? Porque ele já morreu, então a gente não tá fazendo umas cartas telegrafadas ainda não. Então, escrevia a moda, a maneira dele. Ah, Flávia, mas pode dar uma certa ambiguidade. Cuidado pra na hora da prova você não ficar fantasiando demais e acabar perdendo ponto por conta disso, né, gente? Tem que ter uma lógica, um equilíbrio ali. Bom, então, antes de masculinos, em geral. Então, vendas a prazo. Prazo, palavra o quê? Masculino, não posso colocar crase. Aqui, ó, antes de verbos. O verbo não admite artigo. Como é que eu vou colocar crase? Então, antes de verbo, não faz sentido colocar crase, tá? Antes de artigos indefinidos. Porque aqui, ó, é o artigo definido que projeta o uso do acento grave. Então, antes de artigos indefinidos, também não. Entre palavras repetidas. Só que aqui a gente tem que prestar atenção, ó. Entre palavras repetidas que constituam uma expressão idiomática. Porque às vezes eu tenho um caso de regência, tá? Então tem que observar. Então, entre palavras repetidas que constituam aí expressão idiomática, tá? Bom, respirei, pensei, vou colocar mais um quinto aqui, ó, depois de preposição. Exceto qual preposição? Exceto até, que é caso facultativo. Então, até vai estar aqui, ó. Vai ser um caso que a gente vai tratar como facultativo, tá? Bom, colocar mais um aqui. Antes de uma palavra plural, se o a vier no singular. Mais um que cabe, ó, em sujeito e em objeto direto. Em regra, a gente não vai ter crase em objeto direto. Ah, mas se for preposicionado, não pensa nisso, porque não vai acontecer dessa forma, tá? Bom, aqui, casos facultativos. Antes de pronomes possessivos femininos no singular. Então, o que acontece? Se vier no plural, gente, ou vai ser proibido ou vai ser obrigatório. A gente vai ter que avaliar o contexto. E esses pronomes possessivos, eles precisam ser pronomes que não subentendam palavras. Então, ainda tem mais aqui, ó. Que não subentendam palavras. Vou deixar esse 2 para cá, só para exemplificar melhor. Aqui, antes de nome próprio feminino, que a gente não sabe especificar o nível de intimidade. E depois, nós vamos colocar aqui, ó, depois da preposição qual? Até. Então, depois da preposição até. Pensei, porque é o nosso objetivo na vida e principalmente na prova, vou aqui exemplificar esses casos. Então, antes de pronome possessivo feminino no singular. Primeiro, eu vou te explicar o que acontece no plural, tá? Aqui, ó, referiu-se a suas ideias. Se eu faço assim, eu vou ter um a singular
antes de palavra plural. Então, eu caio num caso proibido, ó. Referiu-se às suas ideias. Não tem crase, beleza? Se eu coloco o artigo, eu vou fazer referiu-se às. Aí a crase é obrigatória, eu vou ter que usar suas ideias. Por quê? A preposição aqui, ó, quem se refere a, e o artigo está presente. Então, eu caí nesse caso aqui, ó. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, né? Então, observe que o problema, quando o pronome é plural, é que se eu colocar o artigo, eu vou cair num caso de fusão de preposição mais artigo. Se eu não colocar o artigo, eu vou cair nesse caso aqui, ó, que é antes de palavra plural com a singular. Então, isso não acontece quando o nosso pronome está no singular. Então, olha o que acontece com o nosso pronome no singular, ó. Referiu-se. Quem se refere a. Esse a tem que aparecer, não tem jeito, tá? Preposição obrigatória. Aí eu posso ter nada, porque o artigo antes do possessivo é facultativo. Então, a crase aqui é facultativa, porque o artigo antes do pronome possessivo é facultativo. Então, pensou nisso aqui? É o artigo que é facultativo. Aí pensei nisso aqui, ó. Pode ser nada ou a, beleza? Então, referiu-se à sua ideia. Se pode ser nada ou a, ou eu vou ter só a preposição, ou eu vou ter a contração da preposição ao artigo. Referiu-se à sua ideia. De modo que, nesse cenário, a crase será facultativa. E que não subentendam palavra. Aqui a palavra está escrita. Agora, vamos supor que eu tivesse assim, ó. Minha ideia é igual à sua, mesmo estando no singular. Olha o que vai acontecer. É igual, que é igual a sua. Crase obrigatória. Por quê? Porque o artigo está marcando a omissão da palavra ideia. Então, ele precisa aparecer nesse contexto. Então, minha ideia é igual a sua, o quê? Sua ideia, beleza? Antes de nome próprio feminino, a crase será facultativa. Então, eu falo assim, ó, refiro-me a ou a Flávia Rita. Minha mãe era devota de Santa Rita e brega também. Colocou em mim, Flávia Rita, na minha irmã, Rita de Cássia. E aí, quando a Júlia, minha filha, nasceu, eu falei assim, nasceu Júlia, né? Ponto, não vou pôr nada. Aí minha mãe, era viva ainda? Minha mãe, não, põe Júlia Rita. Eu falei, mãe, não, você já colocou um Flávia Rita que não é muito combinante. Vou pôr na menina Júlia Rita? Só que a Júlia, não satisfeita, quer resgatar as tradições da avó. Falou que se ela tiver uma filha, vai chamar Maria Rita. Falei, Júlio, custei para libertar você desse Rita e você quer o Rita. Quase que eu falei, vai lá e muda seu nome, põe Rita também. Já que tá querendo. Mas eu gosto de Flávia Rita. Brincadeiras à parte, eu gosto. Minha irmã chama Rita de Cássia, a gente ficava brincando quando a gente era nova, né? Como é que é seu nome? Rita? E o seu? Rita? E não deixava de ser, né? Refiro-me a Flávia Rita. Então, quem se refere a. E aí eu posso ter nada ou artigo. Por isso, a crase é facultativa. Olha o que acontece. Aqui o artigo é facultativo, como aconteceu aqui, ó. Artigo facultativo, tá? Vou mudar até a nossa cor de canetinha, para você entender que quando se trata da preposição até, é a preposição que é facultativa. Preposição a facultativa. Então, eu falo assim, foi até a ou a escola. Só que quando você troca por um masculino, ó, foi até o clube ou foi até ao clube. De modo que você está percebendo que o artigo apareceu nos dois. O que foi facultado aqui, ó, foi a preposição a. Então, aqui acontece uma coisa um pouquinho diferente. A preposição a é que é facultativa. Nos outros dois casos, o artigo é que é facultativo. Artigo facultativo antes de nome próprio, artigo facultativo antes de pronomes, o quê? Possessivos. E, gente, essas regras também caem soltas, perguntando se o artigo é facultativo antes do pronome possessivo, então você está revisando isso. Se a preposição é facultativa depois do até, vai revisando tudo que feriado é para revisar. Bom, antes de masculinos em geral, então pegando aqui um vermelho, vamos supor que eu tivesse assim, ó, pagou o curso a prazo, justo. Às vezes é isso mesmo que tem que ser feito. A prazo. Antes de verbos, então começou a estudar de verdade, porque às vezes a gente fica só na mentira, né? Só fingindo que está estudando. Antes de artigos indefinidos, referiu-se a uma boa oportunidade.
palavras repetidas que constituam expressão idiomática. Então, eu falo, a notícia se espalhou boca a boca, rapidamente. Agora, gente, se eu tivesse assim, comparou sua boca à boca da ex. Nesse caso, eu tenho comparou uma coisa à outra, não é uma expressão idiomática. Nesse caso, eu tenho um objeto direto, quem compara, compara uma coisa à outra, e um objeto indireto. Então, aí ocorre crase, mesmo sendo comparou sua boca à boca da ex. E é uma pessoa sem noção, né? Vai comparar a boca da ex com boca. Aqui, ó, só colocar aqui, ó, comparou sua boca à boca da ex. Nesse caso aqui, eu tenho complementos, eu tenho um objeto direto e um indireto. Quem compara, compara uma coisa à outra. Comparou sua boca à boca da ex. E aqui a crase é obrigatória, vai atender a essa regra aqui, ó. É a regra de fusão, porque o verbo é transitivo direto e indireto. Compara uma coisa à outra, mais o artigo que a palavra boca admite. Por exemplo, comparou o seu joelho ao joelho da outra. Eu tô falando joelho porque eu tenho trauma de joelho, tá? Meu joelho é muito gordinho. Mas enfim, não tem nada que eu possa fazer para deixá-lo mais magro. O joelho não tem jeito de mexer, não tem jeito de fazer nada. Lógico que eu posso fazer uma ginástica? Posso. Tem que fazer sim. Vou fazer sim, porque a gente tem que falar as coisas até elas acontecerem. Que eu não tô fazendo, não. Vou falar a verdade pra vocês. Mas pretendo, em breve, tipo, semana que vem. Marcou a reunião para as 10 horas, então não posso usar a crase depois o quê? De preposição. Aqui, ó, outro exemplo. Jurou perante a justiça dizer a verdade. Então, jurou perante a justiça dizer a verdade. Antes de plural, com a o quê? Singular. Então, referiu-se a leis inúteis. Aí vai, muda a tela. A singular, seguido de palavra o quê? Plural. Inúteis. Então, referiu-se a leis. Ô, Flávia, se eu colocasse as leis, aí teria que ter crase. Porque ia acontecer como aconteceu aqui, ó. Preposição mais o quê? Artigo, porque quem se refere a. Lembrando que a regência, gente, em muitos casos, ela vai ser obrigatória, né? A gente tá falando de regência. Bom, em um sujeito ou em um objeto direto, porque sujeito não pode ser preposicionado, nem objeto direto, então a gente não vai usar a crase aqui. Vou colocar um exemplo de objeto direto. Informou a direção da escola, já dá uma vontade, mas vontade dá e passa, sobre o fato. Porque eu já coloquei um OI, ó. Sobre já é a preposição que eu tenho, ó. OI e OD. Então, informou a direção da escola sobre o fato. Aí pula mais ainda, peraí. Então, informou a direção da escola sobre o fato. Informa alguém sobre o quê? Algo, beleza? Revisado esse conteúdo, que é maravilhoso, a gente já pode pensar na nossa questão. Então, Flávia, quando eu penso em crase, já pensei nisso tudo, vou lá agora pensar na nossa questão de novo. Aqui era fusão e aqui antes de verbo. De modo que a nossa resposta vai ser a letra C, de continue estudando. De com certeza a vida muda se a gente senta e o quê? Estuda. Bom, aí, continuando, vamos para a nossa próxima questão. Eu tenho o seguinte: considerando a concordância verbal, assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas tracejadas. Bom, eu já vi que era só o verbo ter, né? Então eu precisava saber essa regra. Posso acrescentar já aqui, ó, ter e vir. E ainda posso tratar os derivados. Fazendo uma folha em branco, só para ficar mais bonitinho. Não tem. Vai ter que ser aqui mesmo. Ter e vir. E derivados de ter e vir. Qual que é a regra do ter e do vir, tá? Sem acento no singular. Nós estamos falando aqui do presente do indicativo. E com circunflexo no plural. Também estamos falando do presente do indicativo. Então, ó, eu falo ele tem, ele vem. No plural, eles têm, com um é só,
e eles o quê? Vêm com E só e acento. No caso dos derivados, a regra é um pouquinho diferente, ó. Com acento agudo no singular, também presente do indicativo, e com circunflexo no plural. Estou expandindo um pouco a regra, porque aí a gente já treina um pouco mais. Também presente do indicativo. Então, derivados, vou ter manter, deter, abster, conter, entreter. Aí, do outro lado, vir, convir, intervir, advir, provir, sobrevir e outros, tá? Só para a gente já ter uma ideia dos derivados. Então, eu falo, ele mantém as coisas em ordem e falo, ele advém de uma família humilde. Falo, eles mantêm boa relação e falo, eles o quê? Advém de famílias importantes. Então, pensando na regra, tá? Lógico que na nossa prova só cobrou o verbo ter. Então, eu tenho que saber que ter sem acento no singular e com acento circunflexo no plural. Era o que eu precisava fazer a questão, só isso. O que eu tinha que saber? Isso. E olhar o sujeito, né? Bom, no caso, eu tenho lá assim, ó, muitos setores têm dificuldades. Os setores, o quê? Têm dificuldade a achar pessoal. O maior esforço nesse sentido tem maior esforço no o quê? Singular, beleza? Então, maior esforço no singular. Bom, então aqui a linha 46, que eu não tinha copiado, então essa primeira que era da linha 28, ó, nesses setores muitos têm sujeito plural, a gente já tinha feito isso até no texto, tá? Esse daqui da linha 28, o maior esforço nesse sentido tem sido linha 30, e coloquei aqui a linha 36, só para não atrapalhar o nosso escritinho aqui, ó. No entanto, os belgas não têm, belgas, plural, a opção de trabalhar menos horas por semana. Então, conferi os meus sujeitos. O primeiro era plural, aqui dá, aqui não. O segundo era singular, não, sim e sim, beleza? Então, já vou trabalhando aqui o que eu posso. E o terceiro era plural, que é o da linha 46. Então, esse aqui não tem jeito, esse não tem jeito, esse tem, mas já estava eliminado, e esse tem. De modo que a nossa resposta é a letra E, de estuda, que a vida o quê? Muda, de estudar é muito importante. Então, a gente já sabe que ter e vir apresentam um acento apenas no plural e que os derivados apresentam acento agudo no singular e circunflexo no plural. E com isso, a gente continua a vida, só que agora nós vamos para o verbo haver. Então, o que a gente tinha na lacuna do verbo haver? Então, na nossa frase, nós temos o seguinte: além do Brasil, há pilotos da semana de 4 dias em outros 13 países. Só copiei a frase aqui para a gente não ter que voltar ao texto, tá? Então, esse a aqui, ó, é o verbo haver, né? Eu posso colocar no passado, houve pilotos, mas sempre no singular, porque a gente está falando do verbo haver com valor o quê? Existencial. Então, aqui, ó, valor existencial. Terceira do singular, forma oração sem sujeito. Então, verbo haver na terceira do singular. O verbo deve ser conjugado como houveram, para concordar com pilotos. Não porque é um verbo como, gente, impessoal. Então, ele fica sempre na terceira do singular. Então, essa está errada. O verbo deve permanecer, né, flexionado no singular, pois, sendo conjugado como houve, de acordo com as regras gramaticais vigentes. Pode ser no passado, porque aqui, ó, além do Brasil, eu posso falar que há pilotos que ainda estão acontecendo ou houve pilotos em outros países. Beleza, mas vamos lá. O verbo deve permanecer flexionado no singular, sendo conjugado como houve, pois esse verbo nunca é conjugado no plural. Isso é falso, tá, gente? Ele pode variar a depender do sentido. Vou fazer um esqueminha para vocês. No contexto do fragmento, são aceitas as conjugações do verbo haver, tanto no singular quanto no plural. Não. Eu poderia até usar assim, ó,
tanto no presente, presente do indicativo, porque esses pilotos ainda podem estar acontecendo, quanto no passado, houve pretérito perfeito do o quê? Indicativo. Eu poderia ter uma variação no tempo verbal, mas não seria possível uma variação em termos de número, singular e plural. O plural não pode ser usado, eu só posso me ater o quê? Ao singular. De modo que a única resposta viável é a letra B, ó. O verbo deve permanecer flexionado no singular, sendo conjugado como houve, de acordo com as regras gramaticais vigentes. E aqui já deixei uma folhinha em branco para a gente fazer uma revisão focada no verbo haver. Esse verbo é muito caidor de com força mesmo. Eu falo que 3 coisas disparam o seu coração no dia da prova, tá? Já põe aí, ó, que a gente vai ter que classificar o que, independentemente de qualquer coisa. Se e haver. São as 3 coisas que disparam o nosso coração no dia da prova, independentemente de qualquer coisa. Então, que, se e haver. Mas aqui a gente vai tratar só do haver. Ele pode ser um verbo impessoal. E ele pode ser um verbo pessoal, tá? Então, primeiro, ele é sempre impessoal? Não. Pessoal, outros sentidos, fora os que eu vou colocar aqui. E também como verbo auxiliar. Em tempos compostos. Então, ó, pensei aqui no meu verbo impessoal. O que acontece com haver impessoal? Ele é impessoal com valor existencial e é impessoal nas indicações de tempo decorrido. Tem que fazer ficha, gente. Tem que gostar de estudar. Tem que escrever com a própria mãozinha, porque o cérebro não dá tempo, não dá conta de processar tudo que você digita. E só ficar passando folha não vai adiantar, você precisa de um aprendizado mais ativo. Então, ó, verbo impessoal com valor essencial, o valor de existir, ocorrer, acontecer, né? Então eu falo assim, ó, há pessoas interessantes aqui. Há pessoas no sentido de o quê? Existem pessoas interessantes aqui. O que mais que eu sei aqui sobre há pessoas interessantes? Poderia colocar no passado, ó. Houve dias difíceis naquele ano. Vale já pontuar uma coisa. Apesar de o verbo haver ser impessoal, formar oração sem o quê? Sujeito, os sinônimos dele variam, neste caso, tá? Porque às vezes vem pedindo pra gente substituir. Então, os sinônimos variam. Então, onde é que tá? Ah, se eu fosse usar o existir, ia ser o quê? Existem pessoas. Houve dias difíceis, eu vou fazer o quê? Houveram ou existiram. Houveram não pode, mas existiram pode. Houveram não é de Deus, né, gente? Aí você corta. Nunca. Neste caso, aqui pode. Aí eu vou até fazer um exemplo assim. Indicações de tempo decorrido, o que eu vou falar assim, ó? Há dias. Aqui o sinônimo varia, tá? Então, desculpa, falei besteira. Aqui o sinônimo não varia, que é o verbo que fazer. Então, fazer aqui, ó, sinônimo não varia. Há dias que não há vejo, eu vou colocar faz e nunca o que? Fazem, isso aqui é morte, asfixia, envenenamento com requinte de crueldade, faz dias que não o vejo. Faz dias. E não pode ser o quê? Fazem. Então, uma coisa importante, ó, o verbo existir é pessoal, não só o existir, esses todos, ó. Existir, ocorrer e acontecer são pessoais e concordam com o sujeito. Então, eles são pessoais e concordam com o sujeito a que se referem, tá? Então, essa é a nossa lógica aqui. Existem, existiram, houveram, não pode. O verbo fazer fica na terceira pessoa, o quê? Do singular.
E aqui eu vou para situações em que o nosso verbo haver é pessoal. Então, em outros sentidos, vamos supor que eu tivesse assim, houveram-na por louca, houveram-na por incapaz, consideraram-na louca, consideraram-na incapaz. Então, neste caso, o verbo varia. Eu tenho um sujeito aqui, ó, pode ser representado por esse ele, está indeterminado pela terceira pessoa do plural, não é oração sem sujeito, tá? Então, nesse caso, quando ele é pessoal, nunca vai ser isso aqui, ó. Oração sem sujeito é somente no caso de verbo que impessoal. Verbo auxiliar em tempos compostos, ó, eles haviam encontrado uma solução. Haviam encontrado, mesma coisa de o que? Encontraram. Então, eles haviam encontrado, mesmo que eles encontraram uma solução. Então, trabalhei já o verbo haver. Única coisa que nos serve aqui, o verbo deve permanecer flexionado no singular, sendo conjugado como houve, de acordo com as regras gramaticais vigentes. Pensou nisso, continuou a vida. Aí, na nossa questão 4, a gente tem uma questão bem simples de ortografia. Então, início, resistência e condensem. Flávia, é importante eu trabalhar ortografia? Eu vou aproveitar para dar pelo menos uma dica. É importante, tá? Eu vou dar uma dica de palavras que são gravadas com S e que a gente erra. Pode pensar no papa, isso aqui é só um mnemônico, pretensioso e ansioso, não quis pôr blusa. Esse pôr tem acento, que é pôr no sentido de colocar. O que é o papa pretensioso e ansioso não quis pôr blusa? São as palavras que mais aparecem em prova, mas essas daqui estavam até mais fáceis. Papa, paralisar. E aí tudo que tem a ver com paralisar, ó. Paralisado. Paralisação. Então, papa, ansioso, pretensioso, não quis pôr blusa. Aí aqui, ó, analisar e tudo que tem a ver com analisar. Análise. Analisado. E vai. Bom, depois, o que é que eu vou ter? Pesquisar. S. Pesquisa. Pesquisado. Tudo S. Aí, ó, alisar. E aí, depois eu tenho, ó, pretensão, que é com S, e aí vai dar origem a pretensioso, que é 2 vezes a letra S, só que a gente vai lá e quer colocar em algum momento ali da vida um C, né? Colocar um trem para acabar com a nossa própria vida. Então, pretensioso, ansioso, ó, ânsia, ansiedade, tudo S, ansioso. Ainda, ó, tudo que for do verbo querer com S, quis, quisesse, quiser. Tudo que for do verbo pôr é com S, ó. Pus, pusesse, puser, puseram. Pra gente não ficar sem dica, aqui já temos algumas palavras também muito caidoras de com força mesmo. Nessa questão aqui é que o negócio foi mais leve, a gente tinha palavras mais comuns sendo cobradas, porque aqui a gente acaba tendo mais dificuldade ortográfica, né? E aí a gente vai para a nossa questão 8. O que a gente tem nessa questão? Classes gramaticais, que sempre cai, gente, cai muito. Relacione a coluna 1 à coluna 2, associando as classes gramaticais a palavras retiradas do texto. Saúde para mim, por favor, peça aí. A demanda pelo fim da escala 6x1, a gente está vendo um artigo aqui, então quer dizer que essa palavra funciona como substantivo. Ô, Flávia, mas demanda pode ser outra coisa? Pode ser um verbo, né? Aqui, ó, isso demanda esforço. Aqui é verbo, do verbo que demandar, beleza?
Então, a demanda pela escala 6x1, em que as pessoas trabalham 6 dias por semana, com folga de um dia, ganhou impulso esta semana. Esta, pronome demonstrativo. Ah, o esta pode ser outra coisa? Não. Aí nós temos outra palavra, está, que aí é verbo, né, com acento. Aí, depois que a deputada federal Érica Hilton anunciou ter conseguido assinaturas suficientes da qualidade para assinaturas. Então, nesse caso, nós temos um adjetivo. Qualifica o substantivo que? Assinaturas. A proposta de emenda à Constituição de Hilton não pretende, não, advérbio de negação. Ó, então, no caso, a gente vai ter adjetivo, advérbio, pronome, e aí nós vamos para o resto da questão. Ó, na primeira coluna, adjetivo, advérbio, pronome, substantivo, a gente já sabe que demanda é substantivo, então 4. Aí depois, esta, pronome, 3. Suficientes, adjetivo, 1. E não, advérbio, 2. Então, nós estamos procurando uma sequência 4, 3, 1, 2, beleza? 4, 3, 1, 2. Achamos aqui, pensando na ordem das palavras que apareceram no texto. Aí, vou para a próxima questão, que também é de classes gramaticais. Então, classe gramatical cai ou não, gente? Cai. É verbo, né, gente? Um verbo aqui funcionando como verbo de ligação. É possível observar. Possível, já que a gente não está fazendo nada, adjetivo. Observar, verbo. Número, substantivo, tá? Menor, adjetivo, um número menor. De preposição, faltas, substantivo. Dos, preposição mais o que? Artigo. Dos empregados, artigo. Agora a gente vai ter um substantivo, né? Depois esse artigo aqui. E conjunção, mais especificamente uma conjunção coordenativa, que é usada também para coordenar palavras. E produtividade, substantivo. E aqui é uma expressão adverbial, né? Produtividade em alta. É uma expressão formada por preposição. Locução, vou usar a palavra locução. E aqui, ó, alta é um adjetivo, mas nesse conjunto aqui, tá funcionando tudo como uma locução adjetiva, tá? Então, nesse caso, o que eu vou ter? Quero somente as palavras grifadas. Nossas palavras grifadas é verbo. Depois eu tenho de preposição. E depois eu tenho o e conjunção. De modo que a nossa resposta vai ser a letra A, de amo estudar português. Já a vida muda se a gente senta e estuda de verdade. Na sequência, a gente vai ter uma questão que é mais de análise sintática, mas ela estava muito simples. Essa daqui tá, mas na sua banca há outras mais difíceis. Isso aqui é só para você ter uma primeira noção do que a Fundatec cobra, como é a prova da Fundatec, em que lugar no mundo você se cruza com a Fundatec para amar a sua banca. No fragmento adaptado, o texto defende uma mudança na jornada de trabalho brasileira. A oração apresenta o sujeito. O texto defende. Sujeito simples, expresso. Então, texto, sujeito simples. Defende. Quem defende, defende algo. O que ele defende? Uma mudança na jornada de trabalho brasileira. Isso tudo é objeto direto. Bom, eu só tenho verbo transitivo direto, tá? Então, não é transitivo direto e indireto, não é de ligação, é isso e não é isso. De modo que eu já sei qual vai ser a minha resposta. Sujeito simples, predicado que? Verbal e verbo transitivo direto. Predicado verbal é aquele que não apresenta predicativo. E aqui realmente é o que a gente tem, ó. Não apresenta predicativo. Verbo transitivo direto apresenta objeto direto, sem preposição, né? E sujeito simples, apenas um núcleo. Então, é o que a gente tem nessa questão. Tava fácil. Bom, e com isso, gente, a gente termina aqui a correção dessa prova da Fundatec.
Flávia, como é a prova da Fundatec? Eu costumo dizer que é uma das bancas mais justas que a gente tem, tá? Estudou, levou. É uma banca conteudista? Sim. O que quer dizer ser uma banca conteudista? Observe que as questões, apesar de mais superficiais em termos de conteúdo, profundidade, se a gente comparar com uma banca tipo a FCC, que vai cobrar muita gramática, mas com frases maiores, mais elaboradas, a sua banca, ela não pega tão pesado na elaboração das questões, mas ela tem uma diversidade muito grande de questões, então a gente tem que sempre pensar que muitas matérias serão cobradas na nossa prova, desde fonética até a parte mais elaborada de análise sintática, como classificação de orações e classificação de termos sintáticos, tá? E a outra coisa que a gente tem que pensar é que a nossa prova, ela geralmente utiliza o texto como suporte para questões de gramática. São poucas questões de texto, apesar de poder haver, às vezes, mais de um texto na prova, mas muitas questões de gramática. Em geral, 70% da prova da Fundatec contempla conteúdos de natureza mais gramatical. E aí, você agora já tem uma noção de como você está na fila do pão. Eu acompanho bem uma aula de exercício. Quer dizer que você não precisa fazer um curso de teoria. Às vezes você já tem uma familiaridade com essas matérias, já fez um curso completo de teoria ou comigo ou com outro professor, e o seu objetivo vai ser apenas um aprofundamento na banca. Então, o curso de exercício é mais indicado para você. Não, Flávia, o meu caso é um pouquinho diferente. O meu caso, eu acabo tendo que resgatar essa matéria, porque quando você fala sujeito simples, eu não sei nem o que você está falando. Ah, então, nesse caso, para você, o melhor é o curso completo, que a gente tem aí, trazendo tanto a base teórica quanto a base de exercícios. E acabamos, gente. Acabamos por hoje.